Olá pessoal, eu sou a professora Beatriz, é um prazer estar aqui com vocês hoje para nós discutirmos um pouquinho mais sobre o planejamento e o trabalho pedagógico. Eu quero começar disponibilizando para vocês o meu e-mail, que é beatrizberaldo@uol.com.br. Fiquem à vontade para enviar dúvidas, sugestões, críticas. Eu sempre que posso respondo. Tenham um pouquinho de paciência se eu demorar, mas normalmente eu respondo sim, tá, pessoal? Para começar a nossa análise, pessoal, no livro, eu separei os principais conteúdos da área de planejamento e de projeto pedagógico em 3 unidades, tá? Na primeira unidade, nós vamos ver o que é a gestão da escola, né? As diferentes formas de participação da direção da escola e as funções do gestor escolar, tá? Para essa unidade, os nossos objetivos, então, é entender o que é um gestor, né? Conhecer o conceito de gestor, reconhecer os diferentes tipos de gestão e compreender as funções e as atribuições do gestor escolar, tá ok? Então, começando a nossa análise, nós partimos do conceito. O que é ser gestor? Gestor, pessoal, nada mais do que significa líder, ser líder. E, no entanto, cada pessoa em posição de liderança traz consigo uma imagem consciente ou não do que é ser o gestor. O que isso quer dizer? Que às vezes, com os nossos líderes, nós construímos uma imagem de liderança, tá? E, na verdade, nós precisamos entender que não existe um esquema pronto de gestão perfeita, né? Aliás, a liderança não é uma coisa que a gente ensina, é uma coisa que nós desenvolvemos, é algo desenvolvido em pessoas com determinadas potencialidades. Então, realmente, o que eu estou dizendo é que a liderança não cabe para todos, tá? Por uma questão realmente de perfil. E também porque é preciso ter características pessoais, profissionais, bastante específicas para dar conta da atividade de gerir uma empresa, uma escola, enfim, né? Eu trago para vocês, nessa primeira unidade, algumas características reconhecidas para a gestão escolar, especificamente, tá? Uma delas é que o líder, quando ele tiver a conversa com a sua equipe ou com alguém específico da equipe, que ele comece sempre pelo coração. O que isso quer dizer? Que muitas vezes o líder, ele recebe pessoas nervosas, desgastadas já com algum problema que eles estejam enfrentando, né? Principalmente na escola. Os professores já estão desgastados com algum aluno indisciplinado, né? E eles chegam precisando falar, né? E muitos gestores imaginam que, ao invés de deixar a pessoa falar, ele precisa oferecer soluções. E nem sempre esse é o papel do líder. Às vezes o líder precisa ouvir. Então, começar pelo coração da pessoa significa ouvir o seu sentimento, né? Deixar que a pessoa fale. Depois, se ela precisa de uma solução ou não, isso é algo que nós vamos ver no segundo capítulo, que deve ser construído em equipe, em conjunto. Porque o líder não deve ser aquele que sabe tudo. Ou que, por exemplo, que fala em nome dos outros participantes da equipe. O fato da gente conviver muito tempo com as pessoas no ambiente de trabalho nos dá a sensação de que a gente conhece profundamente o colega. E a gente pode até falar no nome dele, pode opinar por ele. Esse comportamento de um líder é inaceitável, porque ele afasta a equipe e, mais ainda, ele cala a sua equipe, ele não permite que ela tenha voz ativa, pense por si mesma, seja crítica. E tudo que um bom líder precisa é de uma equipe emancipada, para que, enquanto a equipe realize determinadas tarefas, ele possa realizar outras, tá? Outra coisa que nós devemos cuidar num cargo de liderança é com o uso do imperativo.
Tá? É muito comum, principalmente no ambiente escolar, nós utilizarmos desse modo imperativo, que é a linguagem das ordens, né? Elas são muito práticas quando a gente quer bancar o chefe, tá? Mas deve ser o último recurso para um líder. E existem muitas diferenças entre chefe e líder, tá? Principalmente porque essa linguagem de imperativo, de ordens, perdão, gente, é imperativo, tá? Ela faz com que as pessoas parem de pensar por si mesmas e passem só a executar a vontade do outro. Então, tira a autonomia da equipe de trabalho, né? Dentro de uma escola, isso é desaconselhável, tá? O comportamento do líder também precisa ser observado. Um líder precisa observar também as características e as habilidades da sua equipe, dos seus integrantes. Por quê? Conhecendo as características dos seus integrantes, ele também conhece as potencialidades e os pontos fracos. E assim ele consegue alocar cada pessoa na missão ou na atividade que lhe deixa mais confortável, que existe maior possibilidade, inclusive, de acerto, ok? Outra coisa que nós precisamos cuidar como gestores escolares é com o sabe tudo, tá? Por quê? Quase todos os gestores escolares já foram professores e nós temos um vício terrível de trazer a ideia de que nós temos que ter as respostas na ponta da língua. Os nossos alunos nos fazem uma pergunta, nós não podemos deixar o aluno sem resposta? Isso dá a impressão de que a gente sabe tudo e sempre, né? A gente precisa compreender que os alunos esperam as respostas dos professores. Uma equipe de trabalho, não. Uma equipe de trabalho precisa encontrar a resposta junto e não com alguém ditando o que é certo e o que é errado, ok? Outra característica que a gente aprende, então, aqui a observar e evitar, né, num bom gestor, é ser o controlador. Um bom gestor precisa ter conhecimento das principais ações da equipe, ou seja, saber em que a sua equipe se ocupa e trabalha agora. Mas para isso, ele não precisa nem vigiar, nem se meter no trabalho dos outros. Cada pessoa tem o seu estilo para desempenhar uma tarefa. Havendo confiança nessa equipe, as pessoas têm liberdade para executar a tarefa a seu modo e, com isso, o gestor pode se preocupar com o resultado. Ele foi positivo? Ótimo! Então, a maneira como alcançamos o resultado positivo, ela não é tão importante quanto o resultado, ok? Outra coisa que nós precisamos ter claro para entender também o conceito de gestão e de liderança é saber que não existe liderança sem metas, sem diretrizes. Então, se você e a sua equipe não sabem para onde vocês estão indo, haverá discussões a cada esquina sobre o rumo a se tomar. E com isso, uma atividade que poderia ser executada num tempo menor acaba se tornando uma coisa que a cada minuto precisa ser reanalisada, reordenada e encaminhada novamente, né? Então, liderar sem ter uma direção definida, ou seja, sem ter metas, não leva a parte alguma. E não é só o líder que tem que conhecer essas metas, a equipe que trabalha por elas, obviamente, também precisa, tá? Outra coisa que um bom gestor precisa saber observar são as qualidades pessoais, tanto da sua equipe como a dele própria. Para liderar, pessoal, exercer uma liderança, principalmente nas escolas, ela exige mais habilidades e conhecimentos do que as lideranças que não lidam diretamente com a formação de pessoas, né? Então, é preciso possuir uma série de qualidades pessoais, como perspicácia, simpatia, senso de humor, perseverança, autoconhecimento, empatia. Essas são as principais qualidades que, de mão, assim, de uma primeira mão, nós precisamos ter para conquistar uma boa equipe de trabalho, mantê-la funcionando bem e trabalhar efetivamente com o relacionamento entre pessoas, tá? Outra coisa que nós vamos analisar depois de entender melhor esse conceito de líder é o tipo de gestão desse líder.
Ou seja, as diferentes formas de gestão também mudam completamente o perfil de ensino da escola. Então, a direção da escola muda o ensino dessa escola. E os autores que nós usamos para fundamentar o nosso livro, nessa unidade, foram o Ednir e Secom. Tá? Eles dizem pra gente que a direção da escola normalmente é classificada de duas formas. Uma na direção estática e a outra, como será? Nós vamos entender que a direção estática da escola é um momento, assim, muito atual para nós ainda. Em algumas escolas, ela ainda é utilizada, né? E faz pouco tempo que nós aprendemos que o diretor faz parte da equipe escolar. Ele não é aquela sala onde o aluno vai tremendo, né? Depois que aprontou alguma coisa, conhecer o diretor e levar uma bela bronca, né? Mas, durante muito tempo, a imagem do diretor foi essa. Por quê? Ele era o representante do órgão superior daquela escola. Fosse do governo, caso a escola seja pública, ou então da mantenedora, caso a escola seja particular. Sendo o representante, pessoal, ele só seguia as leis, dados pelas chefias maiores. O que acontece com esse tipo de postura quando a gente só segue as leis? Primeiro, a palavra correta seria, nós tiramos a nossa responsabilidade pessoal dos resultados. Então, dessa forma, ele podia determinar o destino do ensino sem se responsabilizar efetivamente pelo resultado. Por quê? Eu estou cumprindo ordens. Quem mandou foi ou o governo ou a mantenedora. Eu não fui. Eu só estou aqui representando essas pessoas, tá? Esse tipo de direção afastava as pessoas e ainda, né, gerava um ensino estático. Por isso que a direção dinâmica da escola, que é o oposto do que nós vimos agora, muda completamente o trabalho dentro da escola. Ele passa a ser entendido como um trabalho de equipe. Então, não existe mais um diretor que representa um outro chefe maior que nunca está na escola e não conhece essa realidade. Ao contrário, a direção dinâmica da escola passa a pensar numa equipe que vai se organizar para trabalhar com uma consciência enorme da realidade social, das necessidades dessa escola, para atingir os melhores resultados, né? Formar esse grupo de trabalho é muito complicado e exige uma mudança de postura do gestor. Exige que ele mude o foco da sua administração para a administração pessoal e adote uma consciência de gestão, realmente, que leva em conta o grupo de trabalho. E não uma pessoa, mas sim uma grande equipe pelos mesmos objetivos. Com isso, pessoal, nós podemos analisar agora os assuntos separados para a unidade 2 do nosso livro, que pretende discutir o que é a gestão democrática e a sua eficácia. Será que ela funciona? Nós até podemos ter ouvido falar em algum momento na gestão democrática, mas pedagogicamente, socialmente, ela é importante? Ela serve realmente? Então, nós vamos ver isso e atingir alguns outros objetivos que eu separei para vocês nessa unidade. Nós vamos compreender, então, os fundamentos e os pressupostos teóricos e metodológicos da gestão democrática, ou seja, qual é a sua teoria para que ela modifique a prática, tá? Reconhecer, então, a importância de interagir com a equipe de agentes escolares, e nesse sentido todos os funcionários de uma escola fazem parte da construção da gestão democrática e possibilitar, então, uma reflexão crítica a respeito da eficácia desse tipo de gestão dentro das escolas, tá? Nós começamos, então, entendendo que, para a gestão democrática, a participação da comunidade, incluindo os professores, os pais e os alunos, é primordial. Nesse sentido, nós podemos ver que a gestão democrática muda também o foco do gestor. O gestor continua sendo o diretor da escola, mas esse diretor não toma as decisões sozinhos. Ele precisa se
orientar através da equipe para que a equipe encontre parte das soluções para os problemas, né? Porque o principal objetivo da gestão democrática na escola é a melhoria do ensino. Então, o ensino não é uma atividade solitária entre professor e aluno. Ela envolve, sim, todos os grupos que trabalham na escola, desde os funcionários da limpeza até os alunos, os pais desses alunos e a comunidade onde essa escola está inserida. O bairro, o comércio próximo, as casas, os moradores, mesmo que não tenham filhos matriculados na escola, determinam a realidade dessa escola. Então, o grupo e a própria gestão democrática precisa apontar as necessidades, conhecer essa realidade. E humanamente impossível que só uma pessoa, ou seja, o diretor, exerça esse papel. Tá? Por isso que para a gestão democrática a educação pode ser transformada a partir da distribuição de responsabilidades, né? Com isso, nós vamos intensificar as ações da escola e legitimar o sistema escolar, porque o sistema escolar não é feito só de professor ou só de aluno, ao contrário, né? Então, para esclarecer o funcionamento desse processo, a gente precisa conhecer o conceito de gestão democrática, né? E a gestão democrática ou participativa, ela é entendida normalmente como uma forma de envolver funcionários de uma organização nos processos de tomada de decisões, ou seja, todos são responsáveis pelos resultados, já que participamos de alguma forma do processo de tomada de decisão. No caso das escolas, todos os funcionários e a comunidade vai se reunir para decidir os objetivos, quais problemas precisam ser solucionados, qual a qualidade de ensino desejada, qual o investimento precisa ser feito nesse momento dentro da escola, né? É nesse sentido que a gestão escolar também pode ser chamada de participativa. Para que ela aconteça de forma democrática, ela precisa da participação de todos. Mas por que, pessoal, optar pela gestão escolar de forma democrática nas escolas? Será que ela serve para alguma coisa? Então, pessoal, a primeira coisa que nós vemos na participação da comunidade na escola é que muda a qualidade pedagógica do processo educacional. Quando os pais participam, quando os moradores, o bairro entra na escola e traz as suas necessidades, o ensino se torna mais real. Os professores podem nortear os conteúdos porque aquela escola realmente precisa ou está deficitária. Com isso, a gente garante também ao currículo escolar um maior sentido e mais atualidade, porque os professores podem fazer então um elo com o que essa escola precisa no momento e o que o currículo prevê. A ideia não é que se separe, eu vou abandonar o currículo e vou atender aqui, ó, a necessidade da minha comunidade que está precisando aprender rap. Eu posso usar o rap para ensinar poema. A ideia é que o currículo seja validado através do que os alunos precisam aprender, ok? Também combate o isolamento físico entre o corpo administrativo, diretores, coordenadores, né, e os profissionais da escola, como professores e alunos, porque aprender também é uma profissão, né, gente? Isso também gera uma maior motivação na comunidade, de que essa escola me ouve, me valoriza, me atende, Essa motivação faz com que os objetivos de ensino sejam também mais próximos e possíveis de serem alcançados. E os resultados, obviamente, com a participação de todos, é cada vez melhor e maior, tá? Mas não adianta, pessoal, nós temos plena participação, várias pessoas dando opinião, me orientando o trabalho, tomando decisões juntas, se nós não temos um planejamento desse trabalho, tá? Então, o planejamento do trabalho escolar também faz parte da gestão, principalmente da gestão democrática.
E o Gasparin, um dos autores que eu utilizo para nos esclarecer algumas coisas nesse capítulo do nosso livro, a nossa última unidade sobre planejamento, ele diz que planejar é uma atitude sempre de dupla ordem, ou seja, exige que o professor conheça a dificuldade de aproximar a teoria e a prática e que ele passe da teoria para a prática através do ensino e, consequentemente, da aprendizagem, tá? Então, o planejamento é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas quanto a revisão dos objetivos. E nesse caso, esse planejamento precisa estar de comum acordo com toda a equipe. É algo muito maior do que planejar uma aula. É o planejamento de um projeto pedagógico de uma escola, que vai mostrar que nós temos um projeto ou um plano capaz de programar as ações dessa escola, mas também é um plano que nos permite pesquisar, refletir, avaliar. Ele não é estático ou engessado. Ele nos mostra os problemas e com isso nós podemos elencar novos objetivos, mudar a postura, tomar outras decisões e chegar ao rumo desejado. Então, o planejamento, a participação são fundamentais para que ocorra a efetivação da gestão democrática. Libânio diz pra gente também que o ato de planejar dentro da gestão é importantíssimo. Por quê? O projeto pedagógico de uma escola precisa deixar explícito os seus princípios, ou seja, as suas diretrizes, a sua forma de trabalhar. E todos os funcionários de uma escola precisam conhecer esses princípios. Não só os professores que estão em sala, mas todas as pessoas que lidam direta ou indiretamente com o ensino. Então, é preciso existir uma articulação entre as tarefas da escola, as exigências da sociedade e a realidade da comunidade. Quando existe essa articulação entre todos esses campos, é que nós temos, então, a participação democrática na escola. Para expressar, então, os vínculos da escola e a comunidade, é necessário que pais, alunos, professores e funcionários conheçam o posicionamento político-filosófico dessa escola. Conhecendo esse posicionamento, através do projeto político-pedagógico, nós vamos então poder ter ações efetivas em que o professor realiza na sala de aula o seu ensino, direcionado através dessa filosofia, os pais orientam as atividades de seus filhos através deste grande projeto e os funcionários, por sua vez, prestam auxílio aos professores para que eles possam atingir esses objetivos de ensino de forma organizada. Este projeto, então, facilita a vida do gestor. Tendo a participação de todos na construção do projeto pedagógico, nós também temos o conhecimento de todos e das decisões tomadas nesse projeto. Assim, a equipe pode trabalhar unida, sabendo e conhecendo sempre o objetivo da escola, ok? Mas para prever esses objetivos, conteúdos e métodos, que entram lá no nosso projeto pedagógico, é preciso ter uma série de considerações. A realidade social, o nível e o preparo das condições socioculturais da clientela escolar e da comunidade e principalmente dos alunos, tá? Quando nós, então, conseguimos colocar essas informações dentro de um projeto pedagógico, nós temos uma ideia da escola, ou seja, nós conseguimos entender o que essa escola precisa. Se é de um conteúdo, se é de um comportamento, se é de um investimento, tá? O plano vai, então, mostrar para nós que nós temos metas. E dentro dessa meta é possível que eu organize os meus objetivos, o meu estudo, a minha atividade para alcançar.
Nesse sentido, o projeto político-pedagógico da escola é uma organização geral para todos, e não só para professor, não só para funcionário, não só para direção. Ele não é diferente, na verdade, de nenhum projeto. Ele é um projeto, mas que deve ser inspirado na transformação social. Por quê? Ele precisa primar pela transmissão de conteúdos e de valores, conceitos que vão realmente ser desenvolvidos nessa escola, tá? E não só comentados, ditos ou elencados, né? Para que essa tarefa seja cumprida com êxito, então, nós temos uma didática de projetos que aparece na didática histórico-crítica. Ela leva em conta 5 passos que eu apresento para vocês no livro de maneira bem clara, onde mostra que o conteúdo do projeto precisa ser dividido, discutido com todos. É preciso problematizar este conteúdo, que é trazer para a realidade da escola, a cultura dessa escola e as necessidades de melhoria. Depois nós temos a instrumentalização, que é quando o projeto trabalha a dificuldade da escola em si, assume os seus pontos fracos para poder ser atendido pelo grande grupo através do trabalho, né? É também um momento de avaliação. Se eu identifico o ponto fraco da minha escola, eu estou avaliando essa escola. E essa escola não requer ou não responsabiliza só o professor, só o aluno, só os pais, só a direção, só o coordenador. Por quê? A avaliação também é planejada e também é um reflexo do trabalho da equipe. Ela precisa mostrar que o projeto tem ligação com o objetivo que a escola elencou. E, compreendendo isso, nós chegamos então ao fim do nosso esquema de projeto pedagógico, mas não chegamos ao fim das discussões que a escola e a gestão democrática possibilita. Para isso, você pode terminar a leitura do nosso livro, fazer outras pesquisas, uma série de sugestões e assim, além de trocar ideias, o tema continua caminhando e você continua se formando nessa missão de, quem sabe, gerir uma escola. Foi um prazer, até a próxima.